Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CSA está de parabéns. Completa neste sábado 111 anos de existência. Não é fácil. Vida longa para a equipe do CSA, com muitas conquistas, o maior detentor de títulos do estado de Alagoas, vice-campeão da Copa Conmebol, campeão brasileiro da Série C do Campeonato Brasileiro, então tem motivos de sobra para a torcida comemorar a existência de 111 anos da equipe do CSA, que preparou uma grande festa para este sábado no seu centro de treinamento e, logicamente, que vai recepcionar o seu torcedor. Recepcionamos na última sexta-feira no programa Bola Quente o advogado da equipe do CSA, o Bruno Alves, para ele falar desse momento que vive a equipe azulina, dos processos trabalhistas, enfim, de toda a situação jurídica da equipe do CSA. E você acompanha agora em uma cortesia deste vídeo da organização Arnon de Mello. Eu quero abraçar você, desejar boas-vindas ao programa e vamos agora falar do Azulão. Boa noite, Orlando. Boa noite, Matheus, Warner, Junieli. Primeiramente, agradeço o convite. É um prazer fazer parte aqui do programa. Estou à disposição dos amigos para responder aí o que tiver de dúvida, o que for necessário. Pronto, a caixa preta vai ser aberta agora, ou a caixa azul. Fala aí, Warner Oliveira. Um abraço para você, Bruno, um abraço a todos os colegas aí, ouvintes que estão aí atendendo o nosso chamado, né, do Timaço. Bruno vem porque são muitos os assuntos nessa fase que a gente vive e acompanha o time do CSA, desde a chegada, né, da gestão da presidente Miriam Monte. A gente já fazia alguns questionamentos, como é que se encontrava quando o jogador rescindia o seu contrato, como o departamento jurídico ele agia, como ele acompanhava o fechamento, né, a liberação do atleta, se corria risco. E pelo que a gente vê, tem muitos processos, muitas ações trabalhistas já na área da justiça. E gostaria que você relatasse qual é o quadro do momento, como vai terminar o CSA o ano de 2024 e as perspectivas diante do setor jurídico do clube com relação ao próximo ano. Muito boa noite, Bruno. Boa noite, Warner. Prazer falar com você. Warner, eu mantenho um contato direto sempre com o pessoal do futebol. Luciano Lessa, Carlos Bonatelli, Jadson Oliveira. E o procedimento de quando vai fazer o desligamento de um atleta é sempre o mesmo, tá? Eles comunicam quem é o atleta que vai ser desligado. Eu passo para a contabilidade, tá? A contabilidade faz o cálculo da rescisão desse atleta e a gente oferece uma proposta de acordo ao atleta. O atleta ele pode aceitar ou não essa proposta de acordo. Caso ele aceite, a gente faz os termos do acordo, homologa na Justiça do Trabalho e caso ele não aceite, ele vai propor uma ação judicial que após o trânsito julgado, o crédito dele será habilitado na RJ. CSA hoje tem 40 processos trabalhistas? Um pouco mais de 40 processos trabalhistas. Aumenta a cada dia, é isso? Vem aumentando com os desligamentos que tiveram, né, naquela época que teve aquela limpa do clube. A maioria dos atletas entraram com ação judicial, não aceitaram acordo. Acho que só o Gustavo Xuxa, a gente conseguiu emprestar ele para o Água Santa. Os demais entraram com ação judicial. Bruno, prazer estar aqui falando com você. Boa noite novamente. Eu queria saber justamente essa relação que você tem aí direta dos processos de rescisão com a parte do financeiro do CSA. E você vê, quando a gente teve aí a oportunidade de obter o material, a gente comentava aqui off do processo do Hernandes, eu consegui falar com o Marcelo Brabo, ele falou que em muitos processos o CSA estava tranquilo, estava relaxado, porque ia recorrer e sabia que muita coisa que era cobrada dos advogados, dos atletas, não condizia com a realidade e que iria economizar uma boa grana. Quando saiu aquela notícia de mais de 1 milhão para o Hernandes, todo mundo se assusta, mas eu queria entender. A grande maioria dos processos são assim, os jogadores de futebol cobram um valor muito acima do que realmente eles têm de dívida com o clube, no caso o CSA, e vocês com tranquilidade conseguem dar essa reduzida interessante aí para os custos do clube? Excelente pergunta, Matheus. Existe na Justiça do Trabalho aquelas verbas que a gente fala que são incontroversas, tá? Essas verbas incontroversas são os exemplos que eu estava dando agora há pouco de uma rescisão de contrato. Uma rescisão de contrato, de fato, o atleta tem direito. Mas existem outras verbas que são incontroversas, tá? E essas verbas incontroversas é o que acrescenta o valor do processo. Vou lhe dar um exemplo, o direito de imagem, que é sempre pedido para o atleta. Eles se baseiam na Lei Pelé, tá? Para pedir a natureza salarial da direito de imagem, que aí isso vai refletir sobre FGTS, sobre rescisão, sobre todas as verbas salariais. Porém, a Lei Geral dos Esportes, ela fala que o direito de imagem pode ser 50% do valor que ele recebe na CLT.
tá? E a Lei Pelé fala que é 60-40. E a Lei Geral de Esporte, que fala 50-50, se sobrepõe sobre a Lei Pelé. E o CSA vem respeitando isso rigorosamente, tá? E esse foi um dos pleitos que foram deferidos por Hernandes, que a gente pretende reformar no tribunal. A gente esteve observando a próxima pergunta do nosso Warner Oliveira, mas assim, por exemplo, eu fiquei admirado vendo as reivindicações feitas pelo Hernandes, porque tem até, ele cita até o não recebimento de diária. E eu fiquei sem entender, porque é uma alegação que ele faz. É o que mais o jogador faz. Isso, ele alega que tinha direito às diárias, mas isso não coisa com a realidade, é uma matéria também que a gente está levando para o tribunal e acredito que pode ser que seja reformado a sentença nesse sentido. Warner. As brechas são muitas, né, Bruno? Relacionada principalmente na justiça. O jogador sai e acerta com o clube, de repente, eu não sei se orientado, né, volta a brigar na justiça por algo que às vezes é muito polêmico, mas acordos são fechados e o que eu quero saber nesse momento com relação à recuperação judicial do CSA. Né, tem um trâmite, até foi explicado pelo ex-presidente Rafael Tenório aqui dentro do programa, o período, todos os detalhes com relação ao prazo que os credores tinham para que pudessem receber aquilo que é devido pelo clube. Eu gostaria que vocês passassem para a gente, para os ouvintes, né, quando isso poderá ser normalizado, para que o CSA possa ter uma vida mais tranquila, se isso já vai acontecer a partir do próximo ano, porque o CSA, além de ter alguns débitos na justiça, o CSA tem também as obrigações diárias, mensais do clube, com pagamento da folha, as obrigações, né, que tem no dia a dia do clube, e isso, de certa forma, traz uma inquietação. Você não paga uma outra coisa, mas prioriza uma. Quer dizer, qual é o grande momento do CSA que causa realmente esse impedimento? Está na recuperação judicial, está na ação trabalhista. O que é que vem atrapalhando realmente o CSA para poder ele ter uma vida mais tranquila, principalmente se preocupando unicamente com as obrigações de folha de pagamento e obrigações sociais do clube? Bruno. Perfeito, Warner. A recuperação judicial, ela foi deferida em junho de 2023 por 180 dias, tá? Terminou esse prazo, ela foi prorrogada por mais 180 dias e agora está terminando esse prazo e o escritório jurídico que toma conta da recuperação judicial, que é o escritório especializado lá de Recife, ele vai pedir mais uma prorrogação de 180 dias, certo? Por enquanto, todos os processos, esses processos trabalhistas, que são os que mais preocupam, eles serão habilitados na RJ, tá? O CSA não corre risco de bloqueios. Em relação a isso, a Nação Azulina pode ficar tranquilo que as contas estão seguras. Inclusive, houve um bloqueio equivocado nas contas do CSA no dia 13 de agosto de quase R$100 mil. Foi 98 mil e pouco do processo do Ítalo Menezes. E prontamente, no mesmo dia, eu peticionei no processo, consegui despachar com o magistrado e o valor no mesmo dia foi liberado, tá? Quanto a essa questão, Warner, que mais nos preocupam, é que nós estamos esperando recursos, e aí eu aproveito até a gigante audiência aqui do programa para fazer a cobrança ao governo do Estado. É o senhor Paulo Dantas, que vem fazendo trabalho de excelência à frente do governo do Estado, mas que já foi publicado o patrocínio de R$2 milhões e até agora não caiu na conta do CSA. E é isso que dificulta, Warner, que a gente precisa desses valores para quitar os nossos compromissos. É um montante que é parcelado, não é isso, Bruno? Exatamente. E a gente está dependendo desses valores. A gente também tem algumas outras previsões aí para... Estamos esperançosos em entrar novos recursos para nos mantermos firmes. Mas o cenário é bom, Warner. Ano que vem nós temos pré-Copa do Nordeste, nós temos Copa do Brasil, nós temos Campeonato Alagoano, nós temos Copa Alagoas, nós temos o Brasileiro da Série C. Então, internamente, o grupo é muito unido. Como a presidente Miriam brilhantemente falou, a gente construiu uma família lá dentro, no grupo administrativo CSA. Todo mundo muito junto. Eu estou sempre em contato com o pessoal do comercial, com o pessoal do futebol. Todos os contratos hoje passam pelo jurídico. Nenhum contrato vai para presidente sem antes o jurídico analisar. Não existe mais negócio de comissões dentro do CSA, tá? Seja um contrato de um jogador da base, ele passa pelo jurídico, para o jurídico analisar, tá? Então o CSA hoje é um clube organizado. O que está dificultando realmente é essa questão financeira, mas acredito que logo, logo também será resolvida. O que a gente lamenta é sempre esse atraso, porque no último jogo do CSA teve até volta olímpica no estádio Rei Pelé. Aí para tirar foto a turma é rápida, viu? Muito rápida. Você vai trocar de carro?
Vai comprar um carro novo? A Altina Veículos tem toda a linha Caoa Série com destaque para o Tigo 5 Sport a partir de R$ 119.990 e Tigo 7 Sport com preço inicial de R$ 139.990 e o novo Tigo 8 a partir de R$ 194.990. Altina Veículos fica na Avenida Oswaldo Góes Monteiro, 6.128, Jardim Petrópolis. O telefone é o 21 23 90 90 e o WhatsApp é o 991373150 e 993088588. Promoção Esse iPhone é Meu, Casa Jardim. A cada R$ 100 em compra de produto souvenir ou glazur, vale um cupom para concorrer a 2 iPhones 15 Pro Max 256 GB. Casa Jardim, do nosso amigo Luiz Antônio Jardim, para quem a gente manda um abraço. Abraço também para o Marcão, lá no balcão. Quem procura preço e qualidade encontra na Incomel, que tem material elétrico das melhores marcas com as melhores condições. Incomel, Comendador Leão, Jatiuca e Recife. Na capital lagoana, 8 da noite mais 38 minutos. 8 não, né, rapaz? Foi longe, né? 18. É, rapaz, 18, 6 da noite, 38 minutos. Me diga uma coisa, um fato que chamou muito a atenção nessa temporada foi o do Raiva Negras, que a única coisa que fez, pelo menos no meu ponto de vista, foi raiva mesmo. Existe alguma possibilidade desses 30, 40, mais de 40 processos, alguém ingressar novamente no tal do Não. O Transferban, inclusive, foi assim que... Transferban, isso. O Transferban, isso. Foi assim que a presidente Emília assumiu o clube, né? Ela assumiu o clube com esse Transferban, sem poder contratar jogadores. E eu não estava na época do jurídico, mas internamente eles conseguiram um acordo junto à FIFA, tá? E esse crédito do Raiva Negras foi quitado agora em julho desse ano. Então o CSA está livre e não tem risco de novas situações semelhantes. Esses processos todos foram gerados ainda na administração, por exemplo, do Rafael Tenório? Sim, esses processos... Ele disse que não tinha nada a ver com isso. É só olhar a lista de jogadores que entraram com a ação. Eu tenho a lista de jogadores. Mas isso, Orlando, se me permite falar, aqui a Tranquilo. gente não, quando a gente está... eu vi o vídeo do presidente Rafael ontem, e quando eu citei que o CSA tinha 40 processos trabalhistas, isso não é um ataque ao Rafael Tenório, não é um ataque à pessoa do Rafael Tenório. Rafael Tenório foi um dos maiores presidentes do CSA, isso é incontroverso. Ele não é inimigo da gente, certo? Agora, na última gestão dele, ocorreram erros. Isso é incontroverso. Se o erro não foi cometido por ele, foi por pessoas que foram colocadas por ele. Exato. Certo? Você vê o contrato do Niltinho, o pré-contrato do Niltinho. Sim. 35 mil mês por 2 anos Com e uma bonificação premiação em euro, né? de 10 mil euros por publicar no BID. Para o amigo ouvinte entender, qualquer jogador que é contratado, ele é publicado no BID. Então, que premiação é essa? Que é o que vai acontecer. E 10 mil euros, o time passando por uma situação financeira crítica. Mais de 60 mil reais a cada publicação. Talvez né? a esperança de ir até para uma Copa Libertadores da América. Entendeu? Tipo, né? Então, assim, e que fique bem claro aqui, nós não somos inimigos de Rafael Tenório, pelo contrário, respeito o empresário Rafael Tenório, o ex-presidente Rafael Tenório, mas ocorreram erros na última gestão dele. E isso é comum, todo mundo está sujeito a erro. Sem dúvida. Warner. É bom lembrar que o Niltinho participou de 4 jogos. A maior parte do tempo ficou no departamento médico, né? E no processo de recuperação, entre outros. Como é que se encontra a questão de pagamento de funcionários, obrigações sociais, né, fundo de garantia? Qual é o perfil do momento no ambiente do CSA, que é uma coisa natural de todos os servidores ficarem preocupados com relação ao futuro, né, desse profissional que a qualquer momento pode sair, ele tem que buscar realmente uma certa tranquilidade financeira. Qual é o quadro nesse momento também da área financeira do clube com relação a esse aspecto, Zô Bruno? Warner, em relação a salários, está tudo em dia, está tudo sob controle. Agora, de fato, existem sim algumas questões de FGTS que se encontram em aberto, tá? Mas, para regularizar, a gente precisa do patrocínio do governo do estado, que é o que a gente vem cobrando, já foi publicado no diário. O CSA usou no uniforme da Série C o patrocínio do governo do estado, mas o dinheiro não caiu. E a gente está dependendo desse dinheiro para poder regularizar as questões do FGTS dos empregados. Eu tenho aqui uma pergunta, só um instante. Tá Eu tenho uma pergunta aqui do Jorge Corrêa. Boa noite, Orlando. Pergunte ao Bruno se ele é advogado do CSA da época do Rafael ou da época da grande presidente Miriam. Obrigado pela pergunta. Eu entrei agora em 15 de abril desse ano.
Bruno, você falou muito dessa proximidade entre os setores, né? Você com o comercial, você com o futebol, e você citou muito dessa questão da preocupação desses processos do CSA, como eles foram amarrados no passado e como eles estão acarretando em prejudicar o CSA financeiramente. Nesse momento, quando o CSA, você citou, né? Hoje os contratos não vão para presidente antes de passar pelo jurídico. Vocês dão alguma orientação ao departamento de futebol com o Jadson, com o Luciano? Ó, não faz esse tipo de cláusula, não faz esse tipo de acordo, não faz esse tipo de situação aqui contratual, porque isso pode acabar quebrando o CSA, pode acabar prejudicando o CSA, ou você deixa livre, vocês, no caso jurídico, a negociação e depois vão fazer esse reajuste? Perfeito, Matheus. O nosso contato com o futebol é muito leve, muito bom, sabe? Então, principalmente o caso Bonatelli, todo o contrato a gente discute. Ele, rapaz, o que é que você acha melhor? Vamos colocar como aqui, vamos colocar quanto de imagem, quanto CLT, qual é o nosso risco. Então, a gente discute e só vai para presidente quando ambos batem o martelo, tanto futebol como jurídico. Tá aí então, Bruno Alves, advogado da equipe do CSA, participou conosco do programa Bola Quente e também aqui do canal Orlando Batista Esportes. E deixar para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo, olha, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar o link com outras pessoas, de fazer a tua inscrição e ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.